Everton Ribeiro, um dos principais nomes do atual elenco do Flamengo e um dos grandes titular absoluto, grandes nomes daquele Super Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, um dos melhores times que eu vi na minha vida, um dos melhores times do futebol recente aqui do nosso futebol brasileiro, e ele que é tratado aí como um dos ídolos e o ídolo, um dos capitães também desse time do Flamengo. Parece que o tempo dele por lá na Gávea, no Ninho do Urubu, chegou ao fim e parece até que já tem um time certo para ele ir. Tá sabendo dessa? Não tá sabendo? Fica ligado aqui que eu vou compartilhar contigo um vídeo de 2 dias atrás. Hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 2 de janeiro, segundo dia do mês, segundo dia do ano e primeiro vídeo do canal Planeta Futebol Clube. Vai ser sobre o Mengão, sobre o nosso Mengão e sobre uma possível ida do Everton Ribeiro para o Bahia. Isso mesmo, hein? Tá quase tudo certo por lá. A saída dele é inevitável do Flamengo. E se você não sabe, o Flamengo fez até uma proposta para ele. E é isso que a gente vai ouvir aqui do grande Mauro César Pereira, um dos principais jornalistas do nosso país e um cara que tem algum conhecimento lá dentro do Flamengo. Vamos dar uma olhada porque o Mauro trouxe aí uma visão um pouco diferente, nada emocionada sobre essa situação do Everton Ribeiro com o Flamengo. Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, sem as minhas interrupções, sem os meus pitacos aqui, vou deixar o link lá na descrição, tá? Vamos dar uma olhada aí no que o Mauro falou. Os dirigentes do Flamengo, eles são alvo de críticas pertinentes. Não por acaso, em 2021, eu fui um dos que criticou os cartolas do Flamengo pela renovação, a meu ver, precipitada de alguns jogadores, como os Diegos, Felipe Luiz, Diego Ribas, Diego Alves, jogadores veteranos que tiveram compromissos renovados antes do final da Libertadores, da decisão contra o Palmeiras, que o Flamengo perdeu lá em Montevidéu. Então o Flamengo ficou mais um ano com um elenco de jogadores já veteranos, um elenco com uma média de idade que ainda era alta quando aqueles caras estavam todos em campo. E ao mesmo tempo o Flamengo ia contratando jogadores mais jovens. O processo de renovação tem acontecido já há algum tempo. A média de idade do Flamengo, nesse último Campeonato Brasileiro, por exemplo, ela só era menor, a média do elenco, do que a do Red Bull Bragantino. Era um dos times com média mais baixa. Isso porque já saíram, por exemplo, os Diegos. E agora vai baixar mais ainda com a saída do Felipe Luiz. E até do Rodrigo Caio, que não é um veterano, mas já está na faixa dos 30. E o Davi Luiz? Por onde anda o Davi Luiz? Também é um dos veteranos e não está jogando já há um bom tempo, né? Então o Flamengo, ao abrir mão desses jogadores e trazendo jogadores mais novos, vai reduzindo a média de idade, o que é necessário. Você não pode ser refém de uma geração, mesmo que vitoriosa, a vida inteira. E o Flamengo tem uma dificuldade muito grande, até parte da torcida, de se desapegar dessa geração pelo que ela representou. Mas era necessário, é necessário. E eu acho que o Everton Ribeiro entra nesse pacote, porque como ele vai completar 35 anos, em 10 de abril, quanto mais tardio esse processo de renovação, pior vai ficando, porque os jogadores são seres humanos, não são robôs. Então, conforme o tempo vai passando, os caras vão entregando bem menos, e ao invés de você renovar e trazer novos jogadores, como o Flamengo fez agora com o De La Cruz, por exemplo, eu acho que por isso a não renovação com o Everton Ribeiro, ou uma proposta ali, né, que a gente provavelmente o Mauro vai falar. Se ele não falar, eu falo no final do vídeo. E esse processo de renovação, ele não pode tardar muito, né? Acho que o Flamengo em alguns pontos vacilou nisso aí. Também não pode se deixar levar muito pela paixão da torcida, né? Porque pra gente deveria manter alguns jogadores pelo que ele representa para nós, mas não estão rendendo dentro de campo. Então não adianta ficar trocando de treinador, ao invés disso vai lá e pega outros jogadores melhores, né? Mais novos, que têm mais chances, inclusive, não só de trazer um retorno financeiro para o clube, mas também de aguentar mais esse pique durante o ano. Como foi o caso, por exemplo, na lateral esquerda, com a vinda do Ayrton Lucas, que segura muito bem ali a questão do Felipe Luiz. É um jogador já veterano, que foi muito bem em 2022, na reta final inclusive, fundamental nas conquistas da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, mas nesse ano que está terminando, ele foi mal. Ele perdeu espaço, encerrou a temporada como reserva, e a tendência em 2024 é ser mais reserva ainda, com a chegada do De La Cruz, aumentando a concorrência naquele setor onde ele atua. Um reserva do Arrascaeta. Legal tê-lo? Sim, sem dúvida alguma, mas é um jogador caro. A proposta do Flamengo foi boa, muito boa. É uma renovação pelas bases atuais de salário que ele conquistou pelo que ele jogava antes, não pelo que ele jogou em 2023, entenderam? Não tem redução não. A proposta do Flamengo, pelo que apurei, é manter no mesmo patamar, mas apenas um ano, sem gatilho de renovação automática, como foi feito com o Davi Luiz, que foi um erro. É um outro jogador que o Flamengo tem a renovação agora automática, porque ele não tem controle da situação. O ideal seria poder discutir com o Davi Luiz essa renovação, mas não, ele pode exercê-la automaticamente, porque está no contrato, o jogador não está errado. O Flamengo que não fez o negócio, acho que mais adequado. A alegação interna é de que, quando você fala com as pessoas, é que se não fosse assim, ele não viria. Então, que não viesse. Você quer jogar no Flamengo? Eu faço um contrato com você até o final de 2023.
Aí a renovação, a gente renova de acordo com os interesses do clube e do jogador. Discutiremos na hora. Assim eu não quero. Então, no que não viesse. Eu penso dessa maneira. Eu também. Dependendo do jogador, né? Só se for, sei lá, uma estrela internacional aí, um cara que realmente a gente necessita. Mas não foi o caso do Davi Luiz, agora falando do Davi Luiz, né? Que eu não sabia bem como é que estava a situação dele, agora o Mauro esclareceu. No caso do Davi Luiz, ele só veio para o Flamengo porque pediu ali um contrato, renovação automática por parte do jogador. Então, independentemente se o cara rendeu ou não, se ele tá jogando ou não, quando chegasse agora, acho que no fim de 2023, né? O contrato renovaria automaticamente. Caso o Flamengo não quisesse, ele teria que pagar uma multa ali, alguma coisa do tipo, né? Como não apareceu o clube, eu não sei como é que tá essa situação. E a questão do Everton Ribeiro foi isso aí. Eu não sabia dessa questão do salário, então o Flamengo não apresentou uma redução de salário pro cara, pelo contrário, apresentou para ele manter o salário alto que ele ganha, mesmo com a idade um pouco mais avançada, e a renovação de contrato de 1 ano, né? E provavelmente o empresário dele deve ter pedido no mínimo 2 ou 3, como foi o caso do Bruno Henrique. Aí, falando no Bruno Henrique, eu acho que ele sim, na minha visão, né? Se você tiver uma visão diferente, coloca aqui embaixo nos comentários, mas eu acho que o único jogador do elenco do Flamengo, no caso do Arrascaeta não é porque ele não tem ali a idade do Bruno Henrique, mas acho que o único jogador acima dos 30 que poderia fazer um esforço o Flamengo para segurar como fez é o Bruno Henrique. Fora isso, para mim, nenhum outro jogador, por mais ídolo que seja, o Flamengo não pode se render a isso, né? Então eu acho que o Flamengo mandou bem, mandou 1 ano de contrato, mas pelo jeito não aceitou. Será que o Flamengo seria campeão sem o Davi Luiz? Aí é outra história. Teria um outro jogador na posição, nós não sabemos. Mas quando você vai negociar esse tipo de coisa, acho que o clube não pode ficar submetendo ao que pode não ser muito bom para ele lá no futuro. Eu penso dessa maneira. E a tendência é de ser reserva. E é difícil você manter um equilíbrio financeiro com um elenco cada vez mais caro se você tem jogadores com salários de titular, salário alto, dos mais altos do elenco, como reserva, e eventualmente mais reserva ainda, porque se ele já era reserva com o Tite nessa reta final de temporada 2023, com a chegada de La Cruz, eventualmente até de mais algum jogador, embora não seja tão provável para esse setor de meio campo, mas só a chegada do De La Cruz já pode empurrar, por exemplo, digamos, um Gerson para o banco de reservas. E aí você vai ter o Gerson e vai ter o Everton Ribeiro, ele pode ser uma opção, uma terceira opção. De La Cruz a primeira opção, o Gerson no banco e depois do Gerson o Everton Ribeiro. O Flamengo mantém o salário. A proposta é boa, eu acho até ela discutível do ponto de vista da relação custo-benefício, se deveria ser feito ou não. Eu, pessoalmente, não renovaria o contrato, ciente de que o Everton Ribeiro é um cara correto, ótimo profissional, mas acho que ciclos se encerram. Até porque Everton Ribeiro jogando num outro clube, ele vai ser titular. O clube que for buscá-lo vai fazer um investimento para contar com ele jogando regularmente. Ele vai ter chance de fazer boas partidas e as fará com certeza. Estão dizendo por aí que é no Bahia, né? Será que ele chega lá como titular ou chega para, né, eventualmente entrar em algum jogo ou não? Ou ele chega no banco de reservas com o time do Rogério Ceni? Eu não sei como é que tá lá o Bahia, sei que Cittadini estava lá jogando também. Tem o tal do Cauli, né? Tudo ali na meiuca. Bom, não sei. Se você conhece bem o time do Bahia, o trabalho do Rogério Ceni no Bahia, que está começando ainda, coloca aqui embaixo nos comentários se você acha que o Everton Ribeiro vai chegar como titular, caso realmente essa informação esteja 100% correta, se ele já chega no Bahia como titular. Bom, eu queria só trazer isso aqui bem rápido hoje, né? Primeiro vídeo do ano, então por favor deixa aquele like maneiro aí. Se você não conhece o Planeta Futebol Clube ou assiste os nossos vídeos e não é inscrito, se inscreva aí. Fica ligado aí no sino das notificações e assim tu não vai perder um vídeo. E eu tô tentando postar vídeo todos os dias, até no dia 25 de dezembro, em pleno Natal, postei vídeo aqui. Claro que dia 31, ontem, dia 1º, dia 30 eu acho também que eu não postei vídeo. Não, dia 30 eu postei sim, um vídeo falando sobre o Mundial de Clubes aí, que é a Copa Intercontinental. Se você não assistiu, eu vou deixar a thumbnail aí e o link também aqui em cima, em algum lugar aqui. Se eu me lembrar, vou deixar também como sugestão. Caso contrário, você visita lá a playlist Mundial de Clubes. Então fica ligado aqui comigo, para esse ano de 2024 dar tudo certo. E já vou adiantar aqui que vai ter 2 competições nesse ano que eu vou dar uma atenção exclusiva. Não significa que eu não vou falar de outras competições, mas minha atenção exclusiva vai ser, primeiro, para o Campeonato Carioca, mais do que outros estaduais. Na medida do possível também vou abordando aqui vídeos sobre os outros campeonatos estaduais, mas vou dar uma atenção especial ao Campeonato Carioca, já que eu estou aqui no Rio. E também sobre a Eurocopa, vou tentar abordar quando estiver chegando mais perto, sobre as repescagens que vai acontecer em março, e também sobre cada grupo, né, conforme for completando aí cada grupo da Eurocopa que vai chegar. Além do mais, temos Copa América também no meio do ano, tá? Então fica comigo nesse ano de 2024, desejo tudo de bom para vocês que são os meus inscritos aqui no canal.
Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo, valeu e até a próxima. Fica ligado aí.